Olá pessoal, a entrevista que o presidente Bolsonaro deu à CBN de Recife tomou uma grande repercussão e não poderia ser diferente, não é? Afinal de contas, ele tratou daquele tema mais forte, né? O tema de grande repercussão, que são as urnas eletrônicas, não é? E precisamos discutir sim este assunto. Não adianta querermos discutir o caso das urnas eletrônicas após as eleições. As eleições serão no início e no final de setembro, o primeiro e segundo turno, e até o presente momento essas urnas não podem ser auditadas. Isso quer dizer que você vai lá na sua zona eleitoral, você vai votar, e depois que você votar, ninguém mais vai acompanhar a contagem desse voto, ou seja, não haverá contagem pública, né? O ato de votar deve ser secreto, não é? Isso é constitucional. Portanto, a contagem, um ato administrativo, precisa ser público, né? Quem nos explica isso com maior claridade é o procurador de Mato Grosso, Felipe Ximenes, não é? E desde a época da discussão lá na CCJ, que o prezado, né, ilustríssimo procurador, ele deu entrevista, ele foi inclusive na Câmara dos Deputados, em audiência pública, e ele deixou assim, de forma clara, feijão com arroz, para o público no mais leigo entender o que está acontecendo com o nosso processo eleitoral. O voto é secreto e a contagem também é secreta. Só o Tribunal Superior Eleitoral, com seus pouquíssimos funcionários, que tem acesso à contagem. Isso não é contagem pública, não é? E passa a ser uma contagem restrita ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Então é isso que o presidente Bolsonaro quer, não é? Então nós vamos ver primeiro o vídeo do presidente Bolsonaro, não é? E em seguida eu vou postar o vídeo, não é, de mais de 1 ano e meio a 2 anos atrás, do procurador Felipe Ximenes, que vai explicar melhor essa história, o que está acontecendo. Vamos aí. Seu nome, onde trabalha, sua procedência. Deve prevalecer a ordem jurídica. A ferramenta deve servir a ordem jurídica e não o inverso, Excelência. Nós estamos vivendo uma inversão, onde a ordem jurídica é posta de joelhos diante da ferramenta. Por falar em colocar de joelhos, a conduta do ministro Gilmar Mendes em protelar por 2 anos o cumprimento dessa lei deu motivo ao impeachment, ao pedido de impeachment. E eu vou mais além. Me parece que, na verdade, a conduta dele configura o crime de prevaricação, porque se omitir na obrigação do ofício é prevaricação. O que está acontecendo aqui, Excelência? Um dos pilares da República está sendo quebrado. Nossa democracia e a cidadania desse povo está sendo violada, desrespeitada. No entanto, eu quero lembrar aqui uma frase de Billy Graham, um homem que dedicou 99 anos da vida para o bem do próximo. Ele dizia: a coragem é contagiosa, e o senhor está vendo aqui só alguns dos corajosos que se levantaram. Há uma onda gigantesca sendo cumpri-la parceladamente. É uma lei, não tem vício de forma, nem de iniciativa, nem de conteúdo. Vou ao ponto. Fala-se muito da máquina, eu quero falar do ato jurídico. O senhor, como advogado, entende bem desse assunto. Somente o exercício do voto é secreto para garantir ao cidadão a liberdade de escolha. O ato seguinte, porque o processo eleitoral é feito de etapas, o ato seguinte é um ato administrativo. A contagem de um voto é um ato administrativo e se submete a um requisito de validade sob pena de ser nulo, que é o princípio da publicidade. Qualquer ato administrativo deve ser público. Entenda, Excelência, nós queremos auditar o fato jurídico, não é a máquina. Não nos interessa o software nem a máquina, nem antes nem depois. Nós queremos auditar o fato, que por natureza é um evento. O evento se perde, por isso a necessidade de dar corpo físico ao fato da contagem do voto, para que se conheça, para que se cumpra o princípio da publicidade, porque a publicidade é erga omnes. É para todos os cidadãos, não é só para o eleitor que olha no visor. Essa contagem do voto deve ser feita para que todos os cidadãos tenham a oportunidade de fiscalizá-la. E não é contagem
de milhões de votos. É a contagem de um voto, de cada voto é um ato administrativo. E será nulo se não for público. Há vários princípios constitucionais que vêm sendo quebrados desde que a Sarapuca foi inventada lá em 97. A cidadania, a publicidade, a moralidade, a legalidade e a própria república. Porque nós, cidadãos, não temos sido respeitados na nossa escolha. Nossa escolha só será respeitada se ela for retratada no corpo físico da impressão para cumprir o princípio da publicidade. O exercício do voto é secreto, mas a contagem deve ser pública. E qual que é a artimanha da urna? Ela estende o segredo do exercício até a última etapa. E o sagrado BU, eu vou usar uma expressão de alguém, eu não lembro quem é o proprietário dessa frase. A seita do Santo Baite tem no altar o BU. O BU não prova nada, excelência. Quando o BU é imprimido, já houve a contagem dos votos em segredo. A fraude já aconteceu. Porque bateu a narrativa. É exatamente o contrário. Querem, o que transparece, querem dar um golpe para me tirar do poder. Agora, é fácil resolver isso aí. Vamos deixar a apuração simultânea do lado. Qual o problema? Não se fala mais em voto impresso, que seria o ideal. Pode ser voto impresso. Começamos a discutir ano passado, de repente o ministro Barroso foi para dentro da Câmara, reuniu-se com 11 líderes partidários e no dia seguinte, os líderes partidários alteraram a composição da comissão especial que analisava a proposta de emenda da Constituição sobre voto impresso. E nós perdemos por interferência direta dele dentro do TSE. É isso que aconteceu. Você fala em golpe, há 2 semanas, o atual ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Fachin, convida em torno de 70 embaixadores e dá lá no TSE e fala para eles, né, de forma indireta, mas diz exatamente o que você me disse, que o presidente estaria preparando um golpe, que ele quer desacreditar o sistema eleitoral e diz mais, que ao anunciar o resultado, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o ganhador. Ou seja, será que o retrato do final das eleições de 2022 já está pronto lá no TSE? É isso aí. Deu para você sacar o que está acontecendo? Né? Você que só faz críticas, né, ao governo Bolsonaro, você que é de esquerda, né, tem viés esquerdista e acha que Lula é o pai dos pobres, e faz crítica simplesmente por fazer, ou oposição simplesmente por fazer, né? Vamos usar um pouquinho da razão e verificar o que de fato acontece no nosso sistema eleitoral, como é feito o processo, como deve ser feito, não é? A contagem tem que ser pública, não secreta. Secreta é o seu voto, mas a contagem tem que ser pública, não é? Imagina, você é síndico de um prédio e você é candidato à reeleição e chega no dia da votação, você coleta os votos e vai contar lá dentro da sua casa e depois volta para a reunião para dar o resultado, pois é justamente assim que está acontecendo as nossas eleições no Brasil, não é? Então, quando se diz que há suspeitas de fraudes em eleições passadas, é com base nesta premissa de que a contagem secreta não garante nada, se houve fraude, se não houve. Como o TSE vai provar para nós que aquele resultado é verídico, se só eles contaram, só o grupo fechado do TSE? Transparência no serviço público, não é? Um serviço administrativo público tem que ser transparente. O Dr. Felipe Ximenes, ele foi muito claro, não é? Então eu acho que não deixou dúvida. Então deixa aí a sua opinião, não é? E vamos lutar pela transparência nas eleições, não é? Assuma quem ganhar, mas na fraude não. Um forte abraço.